Há dias venho filosofando comigo mesmo. Por que abandonei o cristianismo e me tornei um ateu cristão? Sim, pode parecer contraditório, mas espere até o fim, ou fuja agora para os braços da sua seita favorita. Vai doer, se prepare. Vou provar como essas seitas te enganam, tomam seu dinheiro, sua saúde e até sua vida. Esses pensamentos me visitam nas madrugadas silenciosas e nos curtos respiros do dia. E cheguei a uma conclusão que vai fazer o evangélico mais fervoroso pular da cadeira. A pior desgraça que Deus cometeu foi criar o ser humano, e isso não é blasfêmia, é análise de campo. Logo virá o crente de Bíblia na mão dizendo que a culpa foi de Eva, que mordeu a maçã da serpente falante. E eu digo que acreditar num roteiro assim, faz Chapeuzinho Vermelho parecer um documentário do Discovery. Nada mais me surpreende nesse mundo tosco, manipulado, onde o povo é mantido na coleira por promessas celestiais e castigos eternos. Minhas palavras talvez soem loucas, isso é natural aos filósofos amadores. O que vejo com toda a clareza do mundo, é que o cristianismo é a mais sofisticada seita já inventada por homens perversos. Sim, há pessoas boas nas seitas, assim como há flores crescendo em meio ao lixo. Isso não muda o fedor do sistema. Se ainda está achando exagerado, ouço que o próprio Jesus teria dito que não veio trazer a paz, mas a espada. Talvez eu seja só mais um lunático como tantos pastores por aí. Se for o caso, me dê um dislike. É bom saber que você é capaz de pensar. Eu olho em volta e vejo um país arrebentado, crianças largadas, gente passando fome, enquanto políticos são tratados como ídolos, e a toga preta abençoando tudo lá de cima. Homens poderosos que não governam, mas exploram. Que não servem ao povo, mas aos próprios desejos egocêntricos. Os cristãos ainda têm a cara de pau de dizer que foi Deus quem quis assim. Guarde bem essa informação, ela será útil quando falarmos de outro grupo, os empresários da fé. Essa sim, a máfia mais eficiente do planeta. Eles mentem com um sorriso no rosto, levantam as mãos aos céus e dizem Shabbalaya Cantalamahais, of the King the Power, como se o próprio Deus estivesse no Wi-Fi deles. Mas estão só faturando. E você, talvez, ainda ache que isso é espiritualidade. O cristianismo virou um circo, e você espectador, é também o palhaço, só que sem saber. Ah, mas tem gente sincera. Sim, e sinceridade não é blindagem contra a manipulação. A maioria é usada como escudo humano, marqueteiros do dízimo. Prometem cura, milagre, casa própria e vaga no céu. Tudo num pacote só. O problema é que tudo é pago, e por um preço muito caro. Se você ainda acredita que vai morar no céu com anjos de harpa e Jesus de sandálias sorrindo para você, então talvez o vídeo da galinha pintadinha seja mais adequado. Vamos falar sério. Você já deve saber que fui prisioneiro na seita cristã Maranata. A Maranata possui em seu corpo de doutrinas, uma heresia chamada fé e razão. De forma resumida, a razão é tudo aquilo que está descrito na Bíblia no sentido literal da palavra. Enquanto as tais revelações são manifestação espiritual de pessoas que andam pela fé. Há um estudo sistemático sobre o tema, que leva o fiel a acreditar em tudo que vem com fachada de revelação. Dizem que o cristianismo está falido porque não tem revelação. Afirmam que estudar teologia é coisa de razão, enquanto o Espírito Santo opera por meio da fé. Mas veja o truque, quando a fé começa a falhar, a razão se torna uma ameaça. Então te mandam abandonar a história, a ciência, a filosofia, tudo que fazendo a pensar e te mandam crer. Crer sem perguntar, crer porque sim, crer porque senão vai arder no inferno. As pirâmides do Egito, os dinossauros, os registros arqueológicos, tudo isso são provas geológicas, reais e comprovadas. Mas a Arca de Noé, a abertura do Mar Vermelho, Jonas na barriga de um peixe, podem ser um mero folclore. Não é possível comprovar, é crer somente. Aliás, eu não sei se você sabe, mas segundo a Bíblia, a Terra possui cerca de 6.000 anos, enquanto achados arqueológicos comprovam uma história muito maior, inclusive com restos mortais de dinossauros. Fé e razão são caminhos opostos. E quem escolhe andar apenas pela fé, entrega os olhos ao vendaval e deixa o cérebro na porta do templo. A fé é a moeda preferida dos estelionatários espirituais.
Serve de escudo para os manipuladores, que transformam infortúnios em culpa pessoal. Se sua vida está afundada em problemas, te dizem que faltou fé. Se o cachorro morreu, é porque você não orou o suficiente. Sua mãe aos 110 anos morreu de infarto? A culpa é sua, faltou fé. Até quando você será refém dessa chantagem emocional? A fé não exige provas. A razão sim. A fé é construída sobre sensações, a razão é erguida sobre fatos, lógica e evidências. É por isso que a fé é tão perigosa quando colocada acima da razão. Porque basta um momento de desespero, e você entrega sua consciência nas mãos de alguém que se diz enviado por Deus. É assim que nascem os empresários da fé. Como já dizia o profeta Jeremias, o coração do homem é enganoso. Não vamos entrar em detalhes sobre de onde partem as emoções, se do coração ou da mente, pois esta não é uma aula de neurociência. E não é por acaso, o coração ou a mente, como preferir, representa o centro emocional, o lugar de onde brotam os sentimentos. Sabemos que o hemisfério direito do nosso cérebro é o responsável pelas emoções, enquanto o esquerdo comanda a razão e a análise lógica. É por isso que, instintivamente, reagimos com a mão direita ao perigo. Porque a maioria das pessoas é destra, e o lado racional do cérebro está em alerta. Mas basta um abalo emocional, e o lado direito assume o controle. Quando as emoções tomam o volante, a razão é colocada no banco de trás. É nesse desequilíbrio que surgem decisões ruins. Casamentos mantidos por dependência emocional, amizades que mais ferem do que curam, decisões impulsivas que custam caro. E da mesma forma que um relacionamento doentio adoece a alma, a fé cega destrói a razão. Quando a emoção fala mais alto, a voz da razão se cala. É por isso que líderes religiosos evitam que você estude filosofia, história ou ciência, porque o raciocínio crítico é o maior inimigo das crenças que não se sustentam. Eles não querem fiéis conscientes. Querem seguidores emocionados. A fé é apenas um negócio travestido de espiritualidade. Já observou que os pentecostais possuem grande necessidade de prestar cultos emotivos. Louvores, orações e gritos de aleluia que estremece paredes. Adorar a Deus deveria ser mais uma atitude racional que emocional. Racional porque entendo que na oração olhamos para dentro de nós, corrigimos falhas. É um momento sério. As pessoas acreditam que precisam cantar louvores bonitos, que emocionam a alma. Se é um culto a Deus, você precisa cantar aquilo que faz bem para Deus e não para si próprio. As seitas sabem disso, por isso aqueles louvores lindos, emotivos. Se você acredita que o problema é só no cristianismo, está enganado. Nas religiões de matriz africana, o problema também é sério. Sacerdotes cobram caro por serviços espirituais e inventam histórias como qualquer outro pastor picareta. Religião virou comércio. Igrejas e terreiros são, muitas vezes, empresas disfarçadas, e você é o cliente. Aliás, no candomblé, os consulentes são tratados como cliente, e até usam esse termo com a maior naturalidade. Querem te vender salvação, cura, milagre. Mas tudo tem um preço, muito caro. Se você quer me ouvir expondo as religiões de matriz africana, por favor, deixe seu pedido nos comentários. Vou explicar como enganam incautos e lhe tomam muito dinheiro. A pregação de Jesus nada tem a ver com o que se vê por aí. Eu me tornei um ateu cristão, e até comungo dos ensinamentos de Jesus, mas não acredito no Deus fiscal da receita celestial que os pastores inventaram. Um Deus que aceita suborno em forma de envelope. Um Deus que diz não toqueis nos meus ungidos, mesmo que eles estejam sendo investigados pela Polícia Federal. Não posso crer num ser que aceita propinas espirituais, que recompensa pastores manipuladores e que abandona os justos. Se Deus é justo, então ele não compactua com esse sistema nojento. Se ele é bom, não pode aprovar o que vê nas seitas com fachadas de igrejas. Se isso parece confuso, fique comigo, vai clarear. O Deus do Antigo Testamento é um, o do Novo Testamento é outro. E o Deus pregado pelas seitas é terceiro completamente diferente. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. Não existe nenhum registro bíblico que mostre que Deus havia instruído os dois sobre o tipo certo de oferta.
Se você estivesse lá, ofertaria o quê? Frutas ou um animal? Por que o cristianismo abomina os sacrifícios com animais praticados nas religiões de matriz africana? Por que demonizar algo que o judaísmo, origem do próprio cristianismo, praticava regularmente? Os sacrifícios cessaram somente porque o templo foi destruído. A pergunta é: o que dirão contra os judeus, quando estes voltarem a sacrificar, se é que conseguirão reerguer o templo? Aliás, um seleto grupo de judeus ainda realizam pequenos rituais com sacrifício de animais. Será que os cristãos demonizam? Aí o sujeito diz que Jesus é o sacrifício vivo, e isso encerra o assunto. Mas quem não acredita em Jesus, como os próprios judeus, está automaticamente adorando demônios. Abel ofereceu um animal e agradou a Deus. Os judeus faziam sacrifícios de animais para Deus. Onde está o demônio nisso? Percebe como o assunto é muito mais profundo do que parece? Jó vivia segundo o coração de Deus, e ainda assim Deus permitiu que ele perdesse tudo só para provar ao diabo que ele não negaria sua fé. Você acredita mesmo nisso? Sabia que é consenso entre teólogos sérios que não há prova alguma de que Jó tenha existido. Mesmo assim, seu pastor cita Jó para que você aguente o sofrimento calado e continue fiel, pagando seu dízimo no débito automático. Abraão quase sacrificou o próprio filho para provar sua fé. Você acredita mesmo que Deus precisaria testar alguém dessa forma para saber o que há em seu coração? A história de Jacó enganando Esaú também é absurda. Deus abençoa um homem que traiu o próprio irmão que morria de fome. Jonas dentro de um peixe gigante é mais roteiro de animação infantil. Você pode acreditar, mas isso não é prova de que existiu. Experiências religiosas acontecem em todas as crenças. Umbandistas, espíritas, católicos, muçulmanos. Todo mundo tem sua história de milagre. Isso prova o que, além da capacidade humana de crer? A fé é subjetiva. A razão é testável. E é isso que as seitas temem, o teste. Quando você começa a estudar história, filosofia e ciência, o castelo de cartas desmorona. E é por isso que as seitas odeiam universidades. Querem um fiel raso, obediente, temente burro. O sistema político e religioso foi construído para controlar. E funciona. Elegemos os piores políticos e adoramos os piores pregadores. Damos dinheiro para ambos e depois perguntamos por que o mundo está assim. Culpamos a Deus. Maquiavel disse que é melhor ser temido do que amado. E os empresários da fé aprenderam direitinho. Eu não tenho dúvidas de que através da fé seja possível alcançar muitos milagres associados à operação divina. Ocorre que isso está mais ligado a uma força interna que a uma vontade divina. Se você não conseguiu entender minha colocação, em apenas uma frase resumirei todo o tema. O Antigo Testamento revela a face de vários deuses, por isso que há passagens em que se reforça o pedido de que o povo de Israel não preste culto a outros deuses. Essa visão politeísta é o que se vê nos dias atuais. Cada seita possui um Deus próprio, autoritário e que ensina seus líderes a enganar os menos esclarecidos. O cerne da questão é que não é possível identificar um benefício social coletivo. Não me venha falar de fim dos tempos, porque o mundo sempre foi do jeito que é. Deus nos livre das seitas. Amém.